Vamos aí para mais um esquenta da semana, cara. Dados econômicos, divulgação de resultado tanto no Brasil quanto lá fora nos Estados Unidos. O que a gente tem que ficar de olho aí na política, né, cara? Vamos acompanhar, vamos nos preparar para a semana. Bora que tá só começando. Essa semana eu não sei não, hein? Então vamos lá, cara, vamos começar a semana, né, naquele mesmo esqueminha, vou colocando aqui os principais pontos que a gente tem que ficar de olho, tá? E aí, ó, bora pra cima, vou explicando o que precisa ser explicado, né, algum ponto que a gente tem que ter mais atenção, que vai impactar a galera do Day Trade, pra gente se posicionar, tudo isso vai estar aqui no nosso esquenta. Vamos começar segundou, cara, segundou com feriado no Japão, dia do oceano. Feriadão no Japão, tá? Dia do oceano, então não teremos nada, tá, cara? Vamos falar aqui, ó, IGP-10, tá? Brincadeiras à parte, nós temos aí o IGP-10, o que está previsto é 0,5%, vai ser divulgado 8 horas da manhã. Marcelo, o que é o IGP-10? Então é o seguinte, cara, a partir do 11º dia do mês passado até o 10º dia desse mês, ele vai medir aí a variação de preços, né? Tanto de produto quanto de serviço, tá? Então, essa aí é o IGP-10, vai sair 8 horas, 8h25 nós temos o nosso tradicional Boletim Focus, né? E aí os economistas vão falar de taxa de juros, inflação, o que está previsto aí para os próximos anos, tá? 10 horas da manhã temos o discurso aí do Saunders, não sei se é assim que se fala, tá? Mas ele é um membro aí de política monetária lá do Reino Unido. Pode ser que tenha que ficar de olho em alguma coisa nesse sentido. Cara, quando tem algum discurso, toda vez que eu falar que tem algum discurso, né, pode ser que não tenha nada relevante. Mas se alguém falar alguma besteira, alguma coisa que o mercado não goste de ouvir, aí chacoalha, tá? Mas você vê que na maioria das vezes eu falo de um discurso e o mercado não mexe tanto, tá? Transações líquidas de longo prazo. Marcelo, o que é isso? Esse é um dado aí, né, para compensar, cara, um déficit comercial nos Estados Unidos. Então, esse aí é o ponto, tá? Cara, alô, Investing, tô com vergonha já de falar a mesma coisa, cara. A definir empréstimo bancário de março, balanço orçamentário e superávit orçamentário. Já tô com vergonha, toda semana é isso, hein? Alô, Investing, dá uma olhada aí, cara. Vamos lá, o que é que nós temos? Bolsonaro vai se reunir com representantes de embaixadas e consulados estrangeiros no Brasil, tá? Isso na segunda-feira ainda. O tema vai ser o sistema eleitoral. Cara, isso traz sensibilidade ao mercado, traz desconfiança, cara. É complicado, tá? A gente tem que ficar de olho. E, de novo, eu não sou a favor do Bolsonaro, eu não estou falando que eu sou contra o Bolsonaro, não estou falando nada disso. Mas tem que ficar de olho, porque o resultado da eleição pode chacoalhar a nossa bolsa. Eleição no domingo, segunda-feira, pode chacoalhar. Se você sabe se proteger, isso pode ser um bom sinal de volatilidade, você fazer dinheiro com isso, tá? E aí você vai ter que cair para opções. Fica a dica. Bolsonaro conversa com Zelensky. Já tinha saído uma notícia na semana passada falando que o Bolsonaro ia conversar com Zelensky, que ele tem uma solução para acabar com a guerra, tá? Então, tá aí, ó, vai ter uma ligação marcada com o presidente aí, com o Zelensky na segunda-feira, tá, cara? Vamos ver, eu até postei isso no Instagram, eu não sei se esse tipo de notícia você fica otimista ou se te aflige, né? Enfim, Goldman Sachs e o Bank of America vai estar divulgando resultado na segunda-feira, tá? American Express vai sair no dia 22, lembrando que os bancos pesaram, os bancos divulgaram resultado ruim, os principais bancos aí divulgaram resultado ruim nos Estados Unidos, tá? Inclusive falando que a qualidade do empréstimo não está boa. Isso foi um dado que me chamou a atenção, acho bom a gente ficar de olho, porque no Brasil já estava aumentando a inadimplência, né? Então pode ser que a gente tenha algo parecido também lá nos Estados Unidos, beleza? Então, aí, para a gente estar fechando a nossa segunda-feira com essa chuva aí de informação, né? Segunda-feira foi bem tranquilinho, né? Deputados e senadores vão entrar em recesso, tá? O retorno vai ser só dia 1º de agosto. E aí a gente começa, eu vou falar um pouquinho mais à frente, a gente começa aí a ouvir falar um pouco mais sobre os candidatos à eleição, à reeleição, né?
e aí começa a entrar um pouquinho mais em foco esse tema. Beleza? Então, segundou, fechou. É só isso aí que a gente tem para acompanhar. Começar a semana devagar, né? Bora para terça-feira. Se na segunda-feira tu tava tranquilinho, de boa, cara, se prepara. 3 horas da manhã tu já vai acordar já com o olho no celular. Cara, 3 horas da manhã, rendimento semanal médio, incluindo bônus, tá? Reino Unido apresentou inflação de mão de obra já há meses atrás, tá? Previsão de 6,9%, variação do número de desempregados, variação no emprego aí, né? Prevista aí 170 mil e taxa de desemprego 3,8%, isso 3 horas da manhã, tá? 6 horas da manhã, né, teremos o IPC, o núcleo, tá? IPC núcleo na Europa, 6 horas da manhã. Então, o anual, que é o mais importante, né? Está previsto aí 8,6%. Nosso mercado vai estar fechado, mas é aquela notícia que a gente acorda já lendo para ficar de olho aí e vendo como é que as bolsas na Europa vão repercutir com isso, tá? 9h30, mercado futuro está aberto, mercado à vista ainda está fechadinho, tá? Licença de construção de junho, né? Teremos licença de construção mensal de casas novas. Então vamos ficar de olho toda vez que a gente fala de veículo, de construção civil. Eu tenho que pensar eu bato muito nessa tecla, cara. Eu tenho que pensar em taxa de juros, tá? E construção civil costuma ser pilar importante dentro de uma economia, costuma gerar muito emprego, né? Então, essas licenças aí de construção é algo importante, ainda mais quando a gente tem uma elevação de taxa de juros, muito por conta da inflação, é um setor que tende a puxar um pouquinho o freio de mão, tá? Andar um pouquinho mais devagar. 2h45 temos o pronunciamento de quem? No Reino Unido. Do Bailey. Editor, coloca aí a foto, a imagem aí do cidadão que o Cabra gosta aí de falar, cara. O Cabra gosta aí de falar. Toda semana o Bailey aí tá falando, tá? Vamos botar a cara dele aí, vamos ver, cara. E aí, de novo, né? Aquela coisa, não falando besteira, o mercado não mexe, né? E tendo a besteira como algo que possa trazer temor ao mercado, tá? 5h30, estoque semanal de petróleo. Aliás, tem noticiazinha aí que eu vou falar depois a respeito do petróleo, tá? Noticiazinha aí do Biden tentando aí melhorar essa questão do preço que está alto do petróleo, tá? Então, juros sobre capital próprio de Vivint, né, que é a Telefônica aí, vai estar pagando no dia 19, 48 centavos e 16 centavos, né? Até o período que você teria direito estava diferente, né? Então, até o dia 27 de dezembro, quem estava com ela na carteira recebe 48 centavos e até dia 31 de março, quem estava com ela, isso de 31 de março de 2021. Não sei nem se isso está certo, aqui seria de 2022. Eu teria que abrir aqui o site deles, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. Rapaz, pior que é verdade mesmo, tá? Demorou mais de um ano para receber 16 centavinhos por ação, tá? Vou pedir aí para jogar aí na tela. E a Frágil também pagando quase 9 centavos aí, quem ficou com a ação até o dia 19 de julho. Quem ficar com a ação até o dia 19 de julho vai estar recebendo aí, vai receber no dia 24 de agosto, tá? E aí, enfim, ainda tem bastante pagamento aí de juros sobre capital próprio de Telefônica, né, cara? Em vários períodos diferentes, mas pagando aí todos na terça-feira. 16 centavos, 37, 8 centavos, 35, né? Então, beleza, tá? O que nós temos que ficar de olho? Vai começar a temporada também de tecnologia divulgando o balanço. A começar pela Netflix, já tinham soltado há um tempinho atrás que a base de assinante deles, né? Estava tendo uma queda, né, maior do que o esperado, tá? Então a empresa está prevendo ter perdido aí 2 milhões de assinantes no segundo trimestre aí, tá? Então o lucro esperado aí por ação seria de 2,96 dólares com uma receita de 8 bilhões, tá? Perdeu gente pra caramba, mas ainda tem uma receita de 8 bi, né? É coisa pra caramba, tá? E aí o que nós temos ainda? Teremos os números aí de produção da Vale no segundo trimestre. O CIT está prevendo uma estabilidade do minério de ferro em 76 milhões de toneladas, tá? A produção do semestre deve estar somando 140 milhões de toneladas, que seriam 4 milhões a menos em relação ao mesmo período do ano passado, beleza? Então, e o Banco Central da Rússia, cara, eu não vi isso na Invest, vi lá, na verdade, lendo no jornal. Banco Central da Rússia deve tomar decisão sobre a taxa de juros no país, tá? Atualmente está em 9,5%,
mesmo nível que estava antes da guerra. Beleza? Com todos esses resultados, com todas essas informações, né? Essa semana tá quente, né? Nossa, o bicho tá pegando aí. Cara, quando a gente começa a ter um cenário com não tanto dado econômico, né? Com o cenário econômico não pesando, não influenciando tanto, fica ligado porque o radar tende a ficar mais em notícia, mais numa política, em algo que não está ali sendo esperado, né? Que o mercado não tem uma expectativa. Às vezes você acha que a semana vai ser um pouquinho morna e tem tudo para ser, porém se sai alguma notícia, ela pode acabar chacoalhando demais, tá bom? Justamente porque parece que, às vezes a ideia que eu tenho é que o mercado ele não divide a atenção. Tipo, sai um dado aqui ruim, mas cara, esse lado aqui tá bom, mas a gente tem a política, tem algumas coisas interferindo. É como se todo mundo estivesse olhando sempre para o mesmo ponto, tá? Beleza? Fechamos terça-feira, bora para quarta. Quarta-feira, 3 horas da manhã, tá? Temos a inflação ao produtor da Alemanha, expectativa de 1,1. Ainda às 3 horas da manhã, no Reino Unido, temos o IPC, tá, cara? Mensal projetado 0,7 contra o anual projetado 9,2, tá? Ficar de olho que isso é inflação. Temos também a inflação ao produtor de bens intermediários projetado 1,9 no mês de junho. 11 horas, vendas de casas usadas. Lembra que eu falei de licença de construção? Agora a gente está falando de venda, tá? Venda de casas usadas lá nos Estados Unidos, 11 horas da manhã. 11h30, estoques de petróleo em Cushing, tá? 11h30 também ainda temos estoque de petróleo bruto. E à noite, 10 para as 9, nós temos balança comercial ajustada. Olha só, quarta-feira tende a ser um dia com muito dado econômico. Olha como é que tá tranquilo. Eu vou até chamar a atenção para um ponto no final do vídeo que eu achei até esquisito. Eu até fui dar uma conferida ali. Eu vou falar o que é no final do vídeo, cara. Então, balança comercial ajustada, exportação anual, tá? Projetado 17,5%. Importações 45,7%. Uma balança comercial aí negativa, né, em 1,5 bi, tá? Aí no Japão. Lembrando que teremos divulgação de resultado. A WEG não informou qual seria o horário. Muito provavelmente vai ser à noite. Por quê? Porque no dia seguinte vai ser aquela resenha, né, que a diretoria faz para estar explicando os números aí para os acionistas, tá? Então, provavelmente a divulgação de resultado vai ser à noite. Aliás, terça-feira vai sair um vídeo aí, o que eu estou esperando de WEG, né? Baseado no que eu li na última divulgação de resultado, baseado no cenário econômico. A gente teve aí uma valorização do dólar, isso pode estar pesando aí, e aí é bom você ver o vídeo, né? Mas tanto a favor quanto contra, aí, de acordo com o balanço, a WEG tem exposição ao dólar, tá? Então acho que vale a pena dar uma conferida, o vídeo está bem legal aí, bem bom, tá? Acho que vai dar um norte para a gente criar uma certa expectativa aí com relação à WEG, tá? Dividendo na Petrobras vai pagar dia 20, 1,85, tá? Tanto para ação ordinária quanto para ação preferencial, TIM pagando 11 centavinhos, e você tá achando que eu vou falar de lançamento coberto, né? Toda vez que eu falo de dividendo, eu falo de lançamento coberto, abro o profit, não vou falar nada hoje, tá? Quem quer fazer, faz. Quem não quer, tá deixando dinheiro na mesa e tá tudo bem também, tá? Quarta-feira vai sair o balanço da Tesla. Mr. Musk, tá? Ainda tá com dificuldade porque ele está enfrentando problema com relação às peças aí para estar produzindo os carros dele, tá? E aí, o que é que está pesando? A China, por conta do lockdown. Lembrando que na semana passada, o governo chinês orientou para a população estocar comida por 14 dias. Então, existe uma possibilidade de vir novamente lockdown. Não sei se você é em Xangai ou não, mas existe a possibilidade de estar vindo lockdown, tá? A ideia aqui, né, que na Tesla, os analistas estão projetando aí uma alta no lucro por ação de 1,86 dólares, com uma receita de 16 bilhões. Beleza? Fechamos. Quartou, é isso. Também é o seguinte, quinta-feira, cara, quinta-feira virou ali o reloginho, né? A data ali, ó, já começou a mudar no teu relógio de pulso, já vai para analisar o relatório de projeções do Banco Central do Japão, tá? Teremos coletiva de imprensa, ainda não tem um horário, provavelmente a gente
para quem é da madrugada, talvez consiga aí acompanhar, saber o que vai ser dito nessa coletiva. É bem provável que a gente só saiba mesmo quando a gente acordar, tá? E aí vamos ver, a taxa de juros no Japão é um dos poucos países no mundo que não está aumentando a taxa de juros e ainda está permanecendo com uma taxa de juros negativa. Olha direitinho, menos 0,10%. Se você quiser pegar um empréstimo no Japão, eles ainda te pagam um juros. Isso que é a taxa de juros negativa, né? Se aqui tu for pegar um empréstimo, no final aí, quando você terminar de pagar tudo, você pagou 2, 3 vezes mais aí o valor do seu empréstimo. No Japão não, você pega um empréstimo e o governo ainda te dá mais dinheiro, tá? Isso é para incentivar, na verdade, a população, a inflação para eles, né? Pelo tipo de economia deles, apesar de eles estarem passando por inflação, não pesa tanto, tá? Então, meia-noite, né? E aí a gente já cai direto para 9,15, taxa de facilidade permanente de depósito na Europa. Banco Central Europeu, facilidade permanente de cedência de liquidez, declaração de política monetária do Banco Central Europeu e o principal, decisão de taxa de juros do Banco Central. Esse horário, galera do Day Trade, fica esperto, ainda mais que é índice dólar que está aberto, né? Então fique esperto porque 9,15 você acabou de ter uma abertura de pregão, né? Tem gente que gosta de se posicionar 15 minutos, meia hora depois, né, que o mercado abre, para deixar aquela brigaria acontecer e aí entrar para fazer um trade, tá? Então fique esperto que 9,15 existe uma perspectiva de um aumento de 0,25%, mas tem analista também falando que pode acontecer um aumento de 0,5% lá na Europa, tá? E aí, obviamente, isso vai trazer volatilidade aí para quem tá no day trade, tá? Então, sem descanso, né? 9,5 pedido inicial por seguro-desemprego nos Estados Unidos, média de pedido de seguro-desemprego nas últimas 4 semanas, tá? E o índice de atividade industrial da Filadélfia, uma queda de 2,5, tá? Ainda 9,6, relatórios de emprego lá do Fed da Filadélfia. 9,45, coletiva de imprensa do Banco Central Europeu, tá? E aí, 15 minutinhos antes de abrir a nossa bolsa. Aí a gente tem que ficar de olho, porque o que eu falei em relação ao mercado futuro pode estar acontecendo aqui também em relação às nossas ações aqui no Brasil. Lembrando que o leilão, né, do mercado futuro não demora tanto como às vezes de algumas ações no Brasil. Então a gente tem vezes aí que você vai, de repente, ter já alguma fala e o mercado ainda não abriu. Não é que o mercado não abriu, aquela ação, né, que você pode estar querendo operar ainda esteja em leilão, tá? Então, mas é só para ficar de olho o que pode vir. O mercado tende a estar mais sensível dependendo do que vai vir de taxa de juros, tá? 8,5, inflação lá no Japão, previsão de 2,2%, né? E se for parar para pensar, pô, Marcelo, você falou que a inflação no Japão tá alta. Cara, 2,2% não dá para a gente comparar a economia japonesa com a nossa, né? E aí nós temos o PMI do setor de serviços, tá? Isso 9,5 lá no Japão. E receita tributária a definir ainda, né? Não sei nem se vai sair. Normalmente a gente pega isso aqui por notícia, tá, cara? Mas estou colocando aqui para deixar no radar para a gente ficar de olho. Beleza, e aí quinta-feira a gente ainda tem o número de produção de vendas da Petrobras, tá? E que mais? Um ponto importante, cara. Deve ser concluída aquela manutenção que estava acontecendo no gasoduto, tá? Lá em Nord Stream, não sei se é assim que se fala, Nord Stream 1. Estava havendo manutenção do gasoduto e isso estava impactando ali na questão energética nos países europeus, né? Só que aí vai ter dúvida agora, a grande questão é saber se após a manutenção a Rússia vai continuar fornecendo gás para a Europa ou não, né? Então, assim, isso é um ponto aí delicado que vem trazendo a inflação para a Europa e que vem afundando a Europa também, tá? Existe uma crise energética na Europa muito por conta dessa questão do gás, tá? E aí o ponto é o seguinte, cara, você reparou que na semana passada o euro ficou mais baixo do que o dólar? Acabou que eu não coloquei essa notícia lá no Instagram, mas pela primeira vez, depois de 20 anos, o euro ficou mais baixo do que o dólar. Tá, então assim, quinta-feira teremos aí um diazinho um pouquinho mais animado aí pra gente ficar de olho em relação à bolsa, tá? Então quinta-feira é o dia que tem mais dado aí pra gente ficar de olho e coisas mais relevantes, tá? Fora isso, bora sextou. 3 horas da manhã, Reino Unido, cara. Núcleo de vendas no varejo, anual e mensal, tá? E a gente tem as vendas no varejo
todos aí as projeções estão negativas, tá? Não é para menos, inflação pesa, o varejo sente, né? Aquela historinha. PMI industrial na Alemanha, a indústria vem sentindo, o PMI aqui está colocando 51. Acima de 50 acima de 50 é expansão, abaixo de 50 é contração, tá? Temos aqui uma projeção de uma leve expansão e o PMI no setor de serviços 51,3, tá? Lembrando que temos inflação de serviços em alguns pontos, esse daqui é uma projeção, tá bom? E a gente tem que lembrar que na Europa é um verão. Verão ele vai puxar também o serviço, a galera sai, a galera consome, né? Mais, vai para restaurante. Então, o setor de serviços ele tende a sentir um pouquinho mais, né? Uma elevação na demanda e isso pode puxar a inflação, tá? PMI industrial na Europa, PMI composto e PMI de setor de serviços também aí na zona do euro, tá? Quando eu falo Europa, é zona do euro, tá, galera? Então, 5,5 no Reino Unido, PMI composto, PMI industrial e PMI também no setor de serviços. 7 horas da manhã nós temos índice CBI de tendências industriais, tá? Isso daí dá um pouquinho de sensibilidade com relação aos negócios, né? A parte aí de manufatura aí no Reino Unido, tá? Então, 7 horas da manhã, 15 para as 11, PMI industrial nos Estados Unidos, PMI composto e PMI também do setor de serviços. O que eu falei para a Europa, que é importante a gente ficar de olho, cara, a galera nos Estados Unidos também está de férias, a molecada está de férias, e aí você viaja, né? Tem aí a gasolina que acaba pesando, aquela coisa toda e tal. Tem demanda ainda, apesar de estar subindo, tem demanda, a galera está consumindo e, de novo, restaurante, né? Hotéis, então é um período aí de verãozão mesmo, lá tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, tá? A Armac vai pagar dividendos no dia 22, 3 centavinhos, né? 3 centavinhos de dividendo e juros sobre capital próprio 4 centavinhos, tá? Essa grana toda. Tem mais coisa para eu falar? Deixa eu só dar um fechar aqui, que ainda tem só para, antes de contar aquilo que eu queria falar, né? Que eu senti falta, olhando os dados econômicos, que eu cheguei a até achar que é esquisito, tá? Mas antes de eu chegar nesse ponto, falando um pouquinho de eleição, tá, cara? Então começa aí o período dia 20 de julho de convenção partidária, que vai até o dia 5 de agosto. O que é? Quem é pré-candidato se torna oficialmente candidato, tá? Então na quarta-feira nós temos o Ciro Gomes, do PDT, que ele vai estar em Brasília, dia 21 Lula, do PT em São Paulo, no sábado André Janones, do Avante em Belo Horizonte, e Bolsonaro no domingo no Rio de Janeiro, tá? Em Minas Gerais, convenções partidárias acontecem no sábado, no dia 23, tá? Entre elas está o Romeu Zema, União Brasil e Avante, beleza? Um ponto importante aí, cara, o Biden não foi noticiado, não foi falado qual é o dia, mas o Biden vai estar conversando com os principais produtores mundiais de petróleo bruto, tá? E aí existe uma capacidade ociosa desses produtores. Então, o que vai acontecer? O Biden vai estar conversando para ver se aumenta a oferta com o intuito de pegar e reduzir o preço do petróleo. Sabe aquela coisinha que a gente aprende lá na faculdade de administração, lei da oferta e da demanda? Ele quer aumentar a oferta, já que existe capacidade ociosa, para poder reduzir o petróleo. E lembra que eu falei do verão nos Estados Unidos? Vai ter demanda, pode puxar o preço aí para cima, mas se tiver uma oferta maior, talvez a gente consiga... A gente não, né? Eles consigam lá compensar isso de alguma forma, essa procura, tá? Beleza? Então é isso, cara. Semaninha vai estar tranquila, um ponto de atenção um pouquinho maior na quinta-feira, né? Não é que nos outros dias não tenha dado importante, tem dado importante, mostrei para vocês, mas quinta-feira é o dia que tende a ter mais notícia, né? Mais dado importante para a gente estar acompanhando. Beleza? Então é isso, cara. Boa semana aí. Espero que todo mundo coloque dinheirinho no bolso. E até o próximo Esquenta. Se você não viu a Hora do Gráfico, dá uma olhadinha aí. Hora do Gráfico que eu faço ao vivo toda sexta-feira, 5 horas, tá? Aqui eu tô falando panorama do que vai acontecer no cenáriozinho econômico, que a gente analisa dessa forma. A Hora do Gráfico não. É só gráfico, análise técnica, beleza? Então é isso. Curte o vídeo, não entender alguma coisa, comenta que eu vou ter o maior prazer em responder. Se inscreve no canal e até o próximo Esquenta. Valeu!
Tchau.